esse é o tema. Como é que é o tema, pessoal? Soluções para a família. Amém? E talvez vocês não possam imaginar que esse texto que eu vou compartilhar com vocês não tenha muito a nos ensinar, pois tem sim. Eu vou falar da família de Moisés. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a 10. Não vou ler todos os versículos. O que eu quero compartilhar com vocês, eu já coloquei aqui, os versículos centrais, e você só registra aí, Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 10, e vocês podem depois ler todo o texto, tá bom, queridos? Então, você imagine fazer parte de uma família que era escravos em outro país. Imagine isso, né? Uma família que era escravos em outro país. Esta era a realidade de Joquebede, mãe de Moisés. Esse era o contexto, a realidade. E trazendo como informações para você, ela casou-se e tornou-se mãe quando Israel era escravo no Egito. Isso está no capítulo 2, versículos 1 a 2. Tá bom? Está sendo gravado, depois você pode pegar no YouTube, ouvir e anotar essas passagens. E quando você vai lendo o livro de Êxodo, você vai chegar no capítulo 6, no versículo 20, fala que ela era da tribo de Levi. Ela era uma levita, Joquebede. E você lendo os livros históricos, você vai chegar em Números, capítulo 26, versículo 59, ali você vai ver que ela foi mãe de 3 filhos, Moisés, Arão e Miriam. Isso aqui é a família de Moisés. Não sabemos muita coisa sobre a história de Joquebede, não fala muita coisa, exceto o que nós vamos pensar aqui, não fala muita coisa. Além de 2 referências no Antigo Testamento, que é Êxodo, capítulo 6, 20, que é lá que aparece o nome da mãe de Moisés, Joquebede, e Números 26, 59, que apresenta ela como mãe desses 3 filhos aqui. É tudo o que sabemos sobre Joquebede, porém a história dessa mãe é uma história maravilhosa, que vale a pena a gente pensar, pois o que era ruim tornou-se ainda pior dentro desse contexto de escravidão. Por quê? Porque Faraó decidiu tirar a vida de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Se já estava ruim a condição de serem escravos em um país estrangeiro, tornou-se ainda pior. Isso está em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 22, essa referência aqui. Então, vamos pensar aqui a atitude de Joquebede no nascimento de Moisés dentro desse contexto aqui, quando o faraó decidiu tirar a vida de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Quando Moisés nasceu, Joquebede conseguiu esconder por 90 dias. Ela conseguiu escondê-lo por 3 meses. Isso está no capítulo 2, no versículo 2. Fala que ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Às vezes eu até questiono se de fato essa beleza era tudo isso mesmo. Uma mãe que ama o filho, ela vai falar que é feio, pessoal?
Por mais que você diga que é feio no oculto do pensamento, eu até lembrei de uma historinha, mas eu não quero perder o foco. Deixa eu continuar. Quem saiba, de uma outra vez eu conto essa historinha. Na época, irmãos, Faraó havia ordenado que os meninos hebreus, ao nascerem, deveriam ser lançados, olha a maldade, no rio para que o povo hebreu não se fortalecesse. Olha que maldade. Sabe como era o Egito? É muito parecido com esses países árabes, tipo Talibã. Vocês conseguem visualizar o Talibã na rua fiscalizando o comportamento social? Consegue visualizar? Já viram algumas cenas assim, onde eles estabeleceram um padrão de comportamento e todos têm que seguir esse padrão. Qualquer pessoa que estiver fora desse padrão será severamente punido. O contexto dessa história está dentro disso. Era soldados por todos os lugares. Onde você pudesse imaginar, ali tinha soldados para impor um regime muito severo sobre os hebreus, sobretudo depois desse decreto de entrar nas casas sem pedir licença e fazer uma averiguação para ver se conseguia encontrar recém-nascidos do sexo masculino e ali arrancar das mãos dessa mãe e lançá-los vivos nas águas do rio Nilo. Você veja como era demoníaco esse tipo de comportamento. Quando você lê o versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo, aqui retrata isso. O rei do Egito, o Faraó é só um título, amém? Faraó é um título. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, versículo 16 do capítulo 1 de Êxodo: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então, era dentro desse contexto. Então, num determinado momento, Joquebede percebeu que não conseguiria mais esconder o seu filho. Depois de 90 dias, ela percebeu que não só o menino, como a família estava correndo risco de vida, visto que a ordem era matar logo assim que a criança nascesse. Essa era a ordem. Então isso era uma pena muito severa, se por acaso fosse descoberto que ela tinha quebrado um decreto do rei. Então, aqui continua. Ela então preparou uma pequena arca, um tipo de cesto impermeável, e colocou Moisés dentro e deixou nas margens do rio. O versículo 5 diz que quando a filha de Faraó desceu ao rio para lavar-se, ela avistou a arca entre os juncos. Então dá para você visualizar um rio que tinha muitos juncos. Os juncos são um tipo de capim que nasce na água. No Nordeste, não sei se ainda tem por conta das mudanças climáticas, mas eu nasci no Nordeste e na região que eu morava tinha rios por trás, em direção à cozinha, tinha rios na frente, em direção à sala, e tinha esses tipos que nós chamávamos de juncos, que era feito para fazer celas, cestas, essas coisas assim. E
ela pediu para uma de suas criadas descer as águas e pegar esse cesto. Ao ver Moisés, quando a princesa olhou Moisés, a filha de Faraó se compadeceu dele, do próprio irmão. Ela não sabia o que iria acontecer, porque a princesa já sabia do decreto do pai. E ela ali, certamente, irmãos, ela chorou copiosamente. Ela temeu pela vida do seu irmão, que tinha apenas 3 meses. Então, ela pediu para uma de suas criadas pegá-las, e a Miriam, sabendo qual era o destino, provavelmente, do seu irmão, o versículo 7 diz que ela ficou olhando aquela cena, versículo 7, havia ficado observando o que aconteceria ao irmão ao ser colocado nas margens do rio, no versículo 7, tá? E quando percebeu, estou lendo ele aqui, parafraseando, que a filha de Faraó tinha pegado o menino, ela se aproximou-se e ofereceu para buscar uma ama entre as hebreias que pudesse criar Moisés. Então Miriam foi buscar Joquebede, a própria mãe, e ela acabou sendo contratada para criar o próprio filho como ama até que ele crescesse. Isso está já no versículo 9 e versículo 10 do capítulo 2 de Êxodo. Vocês estão compreendendo? Sim? Então, irmãos, isso parece a época do nazismo. Alguém aqui já assistiu filmes nazistas, histórias reais? Netflix, Amazon Prime, tem muitos filmes reais da época de Hitler, e quase todos que estavam disponíveis eu assisti e chorei copiosamente, porque o que nós estamos aqui lendo, e isso aqui é fato, isso aqui é fato, isso não é uma narrativa, é fato. Eu pude ver toda essa cena sendo apresentada nos filmes da Segunda Guerra Mundial, famílias sendo dilaceradas. Então você via crianças sendo tiradas dos braços dos pais, crianças com 7, 8 anos, e essas crianças ficavam desesperadas porque gritavam pai, 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 mãe, 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 e os pais choravam do outro lado, já dentro dos vagões, e esses pais iam para campos de extermínio, e essas crianças iam para câmeras de gás. Irmãos, é uma coisa indescritível. E quando esses pais chegavam naquelas campos de concentração, com promessas de lugares melhores, com promessas de casas melhores, porque eles moravam em guetos, eles eram convidados a tomarem banho para se recompor, e eles não sabiam que estava indo para a câmara da morte. Os chuveiros eram literais, e a ordem era dada para que todos tirassem as roupas, ficassem nus, e colocassem as roupas ali, e fossem, que era coletivo, e podia então ligar o chuveiro, e ao invés de sair água, saía um produto químico, que ali matou quase 6 milhões de judeus, sendo que metade ou mais da metade eram crianças. Então, quando você lê um texto desse e você vê uma família lutando para salvar a vida, você vê aqui Miriam, uma jovem, presumo eu, não sei precisar
se era adolescente, porque elas foram a última geração antes da saída, literalmente, do Egito, porque a geração dos hebreus é contada de 100 em 100 anos. Então foram 400 anos. Eles foram a última geração de escravos no Egito. Então eu não sei aqui precisar a idade de Miriam. O fato que ela foi muito corajosa, ela ficou olhando toda aquela cena, ela empoderou-se e ela foi falar com a princesa e falou: eu tenho alguém para cuidar dessa criança, se vocês quiserem. Ela foi muito corajosa, mas a gente pode ver aqui, queridos, a graça de Deus. A gente pode ver nessa família a mão de Deus. Eu creio que a sua família também passa por dificuldades. Eu não sei aqui precisar que tipo de dificuldade a sua família passa, mas eu tenho uma certeza que passa. Por isso, a gente vê aqui Miriam buscando em Deus uma solução. Você vê Joquebede buscando em Deus uma solução para a sua família, buscando em Deus uma solução para aquele problema. O aprendizado aqui é que, assim como essa família, você também tem problemas na sua família, e você deve buscar em Deus uma solução para o problema da sua família. Posso ouvir um amém? Joquebede, ela confiava muito em Deus. Ela desafiou o decreto. Ela desafiou. Talvez muitas outras mães, eu não quero aqui forçar o texto, porque o texto não diz. Você lendo o livro de Êxodo, ele não diz que outras mães seguiram o mesmo exemplo de Joquebede. Não diz. Fica em aberto. O texto só retrata esse fato aqui, que ela enfrentou o decreto de Faraó para salvar o seu filho, colocando em risco a própria vida. Talvez muitas mães hebreias tenham fraquejados. Talvez, o texto não diz. Eu estou aqui apenas no campo da hipótese. Amém, queridos? No campo da hipótese. Porque às vezes as pessoas têm força para caminhar apenas por um momento, mas não têm forças para caminhar a vida toda diante dos problemas, das circunstâncias, do medo, porque o medo, ele gera ansiedade. O medo, ele gera alterações emocionais e psicológicas, a ponto de levar a pessoa a ter palpitações, a ponto de levar as pessoas a perderem a fome, a perderem o sono, a perderem a concentração. O medo, ele gera esse tipo de aflição, ele gera tudo isso. E muitos, às vezes, por causa dos problemas na família, acaba desistindo de lutar pela a sua família. Joquebede não fez isso. Ela lutou até o fim. O esposo não aparece. Aqui o esposo estava junto, certamente a família estava junto, ele estava apenas ali apoiando. Então, ela confiava muito em Deus, e como mãe, estava sofrendo muito, queridos. Coloque-se no lugar dessa mãe. Coloque-se no lugar dessa mãe. Sofrendo muito com a separação do seu filho. Imagina a cena, uma criança de 3 anos, você faz um cesto, você vai betumar esse cesto,
Você coloca essa criança ali dentro, você não sabe aonde é que ele vai parar, você não sabe a que horas ele vai comer, você não sabe que destino ele vai ter. Não dava para saber. Ela apenas fez isso pela fé. Ela acreditou que Deus poderia guiá-lo e que Deus poderia salvá-lo. Ela fez pela fé. Amém, queridos? Desespero muito grande. Irmãos, Deus estava vendo o sofrimento de Joquebede, assim como Deus está vendo o seu sofrimento. Deus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Ele está vendo o seu sofrimento. O fato é que você lendo o texto, você percebe que Deus decidiu ampará-la. Dentro dessa narrativa, Deus decidiu dar amparo para essa mulher. Aí a pergunta que faz é como? Como foi que Deus decidiu ampará-la? Colocando no coração dessa mãe, eu creio dessa forma, que Deus colocou no coração dessa mãe uma certeza de dias melhores para o seu filho. Eu creio piamente que Deus colocou isso no coração dela, e creio que essa foi a razão dela ter agido dessa forma. A certeza que Deus coloca aqui dentro. Sabe que vai dar certo e de que Deus tinha coisas grandes e maravilhosas para realizar na vida daquele menino. Assim como Deus tem coisas grandes e maravilhosas para realizar na sua família, nos seus filhos, nos seus netos. Apenas lute, confie em Deus. Não desista por nada. Deus está com você. Deus está com a sua família. Deus tem visto e contemplado, queridos, as suas lágrimas, e Deus tem ouvido o seu clamor e as suas intercessões. Creia, querido, creia nisso. Irmãos, pela fé, a gente precisa fazer o que Joquebede fez. Pela fé. Ela fez algo aqui também muito impactante. E foi uma atitude literal. Isso, o que ela fez, inclusive, está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Está assim, olha: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Claro que aqui eu estou colocando no sentido de alegoria. Foi exatamente isso que ela fez. Ela pegou o seu pão, no sentido figurativo, Moisés, e lançou sobre as águas, na esperança de encontrá-lo muitos dias depois. Compreenderam a alegoria, pessoal? E nós, muitas vezes, pela fé, a gente tem que fazer como Joquebede fez. Lança o pão sobre as águas, porque é certo que com a bondade de Deus, é certo que com a misericórdia de Deus, é certo que com as mãos de Deus estendidas para a tua vida, para a tua família, o final vai ser um final de sucesso, de júbilo, você vai encontrar. Amém, queridos? Então, a atitude dessa mãe, queridos, foi um exemplo de coragem. Amém? Foi um exemplo de fé. Fé em quê? Na providência de Deus. O Deus da providência. A gente precisa, muitas vezes, quando tudo diz que não. Tem uma música assim, Thelma? Tem? Daqui a pouco dá para o pessoal do louvor ministrar? Dá, Lucas? O Lucas está aqui, pessoal? Eu não sei quem foi que tocou hoje aqui, que eu estava orando no carro. Quando tudo diz que não. Amém? Você precisa fazer isso. Quando tudo diz que não. Lembre-se de Eclesiastes capítulo 11, 1. E lembre-se de Joquebede. Fala assim como ela lançou o seu pão sobre as águas.
eu também vou lançar pela fé o meu pão sobre as águas. Porque eu creio, tenho certeza que depois de muitos dias, Deus me fará encontrá-lo novamente para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor. Irmãos, olha, pais e mães, porque aqui é uma família. Aqui está a mãe, aqui está o pai e aqui está os irmãos. Estão todos aqui. É como um cordão de 3 dobras. Você vê aqui toda a família comprometida. Toda a família. Então, pais e mães têm muitas responsabilidades. Porém, dentro dessas responsabilidades, existem diferenças dentro do lar. A gente está vendo aqui. Porque aqui quem aparece é a mãe. O pai não está aparecendo. A mãe está aparecendo aqui nesse cenário. Por exemplo, as mães têm uma missão de vida muito especial. Mães, levanta as mãos. Mães, diga comigo. Eu, como mãe, tenho uma missão de vida muito especial. Explico. Aleluias. Vou explicar para vocês. Vocês, mães, assim como Joquebede, são escolhidas por Deus. Olha que privilégio, mães. Para uma missão de vida muito especial. Quem foi que escolheu vocês para ser mães? E as que ainda vão ser. Domingo passado, o pastor Nesuzi profetizou sobre as meninas e os meninos que precisam namorar, que precisam casar, porque ele quer fazer casamento. Até o Igor entrou na conta. Também só não entrou Michel, não sei por que ele não fala do Michel, é só os outros. Mas o Michel já está maduro, né, Michel? Já está maduro, até óculos já está usando, né? Tamanha labuta, né? Amo você, Michel. Quarta-feira fomos conversando até o Guarujá. Foi bênção, não foi, Michel? Esse menino é especial, viu, pessoal? É especial. Você é especial. Michel, bendita a moça que casar com você. Ela será honrada. Ela será honrada. E ela será amada. Porque isso faz parte do seu caráter. Você é um menino amoroso, prestativo, e você tem muita empatia. Vocês concordam com isso? Amém? Abençoado seja toda a família do pastor Nesuzi. Abençoado seja o Benito, a sua esposa, a sua filha. Abençoada seja a Vitória, que está lá na França. Abençoado seja essa família pastoral para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, vocês foram escolhidas por Deus para essa missão especial, que é cuidar dos seus filhos, assim como Joquebede cuidou do seu filho. Ela está na cena, ela é o ator principal da cena. Dá para perceber isso, pessoal? Dá para perceber? Porque Deus a escolheu para esse papel. Então, assim, vocês, mães, também foram escolhidas por Deus para cuidar dos seus filhos, amando e demonstrando todo o cuidado aos seus filhos. Só mãe pode fazer isso. Pois quando Deus quer significar o seu amor, Deus não usa a pessoa do pai. Quem é que Deus usa? Para que a gente tenha dimensão do seu amor para com o seu povo. Qual é a figura que Deus chama para representar? Quem é, pessoal? Vocês sabem. Quem é? A mãe. Não é o pai, é a mãe. Está vendo como vocês são importantes? Amém?
Então, Joquebede significa o Senhor é a glória. E de fato ela precisava ver a glória de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa, né? Como isso é interessante. Joquebede significa o Senhor é a glória, e diante desse cenário ela precisava ver mesmo a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Dentro desse cenário, esta mãe precisava ter atitude de fé e ela precisava ter atitude de amor. Olha como essa mãe está nos ensinando. Às vezes a gente passa por esse texto e passa não enxergando essas informações que vai fazer toda a diferença para quem se apropriar, sabe, e falar assim como essa mãe fez, eu também vou fazer, porque assim como Deus foi com ela, será comigo também, porque Deus me confiou uma missão especial de cuidar dos meus filhos e de amá-los, e de dar a própria vida, se necessário for. Não tem como Deus não honrar uma mãe desse quilate. Não tem, queridos. Então, finalizando, ela deixou para nós belíssimos ensinamentos. Já estou finalizando. Belíssimos ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu consigo enxergar aqui está no versículo 2. Versículo 2. Esse é o primeiro ensinamento que Joquebede deixa para todos nós, não só você, mães, mas para todos nós, filhos de Deus. Não agir antes de orar. Qual é o primeiro ensinamento que ela deixa para a gente? Entenderam isso? Se você não orou, então não haja. A primeira ação é oração. Depois que você orar, depois que você escutar Deus, aí você vai agir de acordo com as instruções que Ele colocou no seu coração. Irmãos, dá certo. Dá certo. O que é que ela fez? Você não enxerga, mas está aqui, versículo 2. Ela escondeu Moisés por um período de 3 meses, contrariando a ordem de Faraó. Por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela orou. Desde o primeiro momento que o menino nasceu, ela apresentou a Deus: Senhor, tem uma ordem, tem uma sentença de morte. O que é que eu faço? Aqui está o menino. O que é que eu faço? E Deus ali foi ouvindo a oração dessa mãe. Não creio que Deus respondeu de pronto. Creio que Deus foi desafiando a fé dela, para ver até onde ela estava disposta a andar. Até que Deus respondeu: sim, você pode ficar com ele na sua casa. Está tudo bem. Não vai acontecer nada. Eles não vão achar. Se o inimigo vier por um caminho, ele fugirá por 7 caminhos. Colocarei anjos na porta da tua casa. Eles não vão enxergar. Ela teve fé para acreditar no que Deus colocou no seu coração. A força dela veio da oração. Ela só conseguiu esconder por 90 dias, porque ela tinha certeza de que aquela voz que ela ouviu no seu coração era a voz de Deus, e essa mulher tinha intimidade com Deus. Ela sabia que aquela voz era uma voz de Deus. Então, não haja sem antes orar. Amém, queridos? O versículo 2 do capítulo 2. Olha só, outro exemplo que ela deixa para a gente. Faça
sempre com excelência a sua parte. Como mãe, como é que você tem que fazer? Com excelência. E o que foi que ela fez com excelência? Está no versículo 3 do capítulo 2. Olha só, ela pegou um cesto de junco e vedou com betume e piche e colocou na beira do rio. Pois dentro desse cesto ela ia colocar um tesouro. Ela precisava fazer com excelência a construção desse cesto, porque ele não poderia, em hipótese alguma, afundar. Porque se ela não fizesse com excelência, ela mesma estaria colocando a vida do seu filho em risco, e ela poderia ser penalizada por ter feito algo mal feito e ter colocado a vida do seu filho dentro de algo mal feito e morrido afogado. Não, ela fez com excelência. Ela colocou, o cesto saiu navegando e o cesto não afundou. Não afundou. Então, o que você se propõe a fazer para o seu filho, para a sua filha? Dê o seu melhor. Faça com excelência. Amém, queridos? E outro exemplo que eu quero deixar aqui, queridos, é fazer como ela fez. É você crer na provisão de Deus. Ela fez tudo isso porque ela creu na provisão de Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, já desde pequeno. Não era uma criança comum, como de fato não foi. Mas eu pergunto para você, como é que você olha para o seu filho? Qual é a impressão de verdade que você tem do seu filho quando você olha para ele? Você pode ver como essa mãe viu? O que é que você pode ver numa criança de 3 meses? Quais são os traços que essa criança pode te oferecer para você saber que essa criança não é uma criança comum? Dá para perceber? Não dá. E por que que eles perceberam? Eles perceberam porque através do instrumento da oração, através do instrumento do clamor por aquela criança, Deus colocou no coração dela: ele é meu. E através dele, todo esse povo que está aqui tem data marcada para sair desse regime de escravidão. Tanto que não coloquei aqui. Quando ela se apresenta como a ama, a mulher que ia amamentar e cuidar dele até que crescesse para poder devolver para a princesa. Quem discipulou Moisés foi a própria mãe. Ela contou tudo para ele, falou desde os primeiros dias, orando, clamando a Deus pela tua vida. Deus falou para mim que você não seria um homem comum. Deus falou para mim que você seria um homem especial. Filho, vá pensando no que eu estou te falando. Menino pequeno, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Vá pensando, nós estamos aqui.
Já a quarta geração, 400 anos que nós estamos nesse país, mas Deus falou, filho, que através de você, Ele vai usar o braço forte dEle para tirarmos daqui, não só a nossa família, mas todos os nossos irmãos. Será tirado um dia, quando você estiver pronto, Deus vai usar a sua vida e nós seremos libertos. Moisés cresceu ouvindo essas coisas, tanto que quando ele cresceu, amadureceu, Deus o preparou, ele estudou, ele era um homem intelectual, um homem que dominava todo o campo da ciência, da filosofia, da sociologia, da física. Isso é fato. Egito foi o celeiro da sabedoria. Até hoje nunca construíram pirâmides como aquela que está lá. Aquilo ali é ciência, aquilo ali é física. Moisés estudou tudo aquilo lá, tudo. Moisés seria o sucessor do trono, mas ele abdicou porque tinha uma promessa maior na vida dele. Uma promessa maior, que ele aprendeu com a sua mãe, que ele seria maior do que tudo aquilo. Foi Deus que colocou no coração dessa mãe e desse pai que ele seria especial. Você quer saber se o seu filho é especial? Consagra ele para Deus, ora pela vida dele, e Deus vai revelar no seu coração o que é que vai ser dele lá adiante. Eu desafio você a fazer isso, porque Deus fala, porque você, mãe, você é especial. Você foi chamado para ser especial. Você foi chamada para uma missão muito especial: cuidar, proteger e amar o seu filho. Ela cria na provisão de Deus. Assim a gente também deve crer na provisão de Deus. Queridos, não tinha mais o que se fazer. Tudo que era humanamente impossível ela fez, mas fez crendo na provisão de Deus. Ela toma uma atitude de crer no Senhor. Nós também devemos tomar essa atitude de crer no Senhor. Ela creu que o milagre seria possível ao deixar o cesto na beira do rio. Ela creu. E a gente pode fazer isso também, acreditar no impossível. Irmãos, tudo é possível àqueles que creem. Tudo, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. Foi Jesus que falou isso. Você crê? Creio. Então tudo é possível para aqueles que creem. Sabe, queridos? Então, olha só, consagre os seus filhos para o Senhor. Ore pelos seus filhos. Abençoe os seus filhos, queridos. Há momentos que a nossa fé é provada, é fato. Então vamos imaginar Joquebede como uma boa mãe, orando e intercedendo por seu filho ao colocá-lo no cesto. Comece a imaginar ela orando, intercedendo, colocando o menino de 3 meses dentro de um cesto, crendo na provisão de Deus, as lágrimas cobrindo aquele menino ali. Sabe, é assim que tem que ser. É assim, simples. Aí, versículo 6 a 10, não vou ler. Capítulo 2 de Êxodo, 6 a 10. Creia no impossível. Você crê? Mãe, pai, você crê no impossível? Está disposto a lutar pela sua família? Moisés, que estava condenado à morte, está do versículo 6 a 10. Venceu os perigos do rio Nilo. Isso é muito impactante. E chega às mãos da princesa
do Egito. Olha só, irmãos, crer no impossível. Estava condenado à morte, é colocado dentro de um cesto e chega nas mãos de quem poderia salvá-lo e mudar a sua história. Isso é crer no impossível. Isso é crer no impossível. E mais, ela se compadeceu daquele menino. O que ela fez? Ela adotou o menino, ele foi adotado. É crer no impossível. Então o Senhor tem planos para os vossos filhos. Mães, pais, toma posse disso. O Senhor tem planos para os seus filhos. O Senhor tem planos para os seus netos. O Senhor tem planos para os seus bisnetos. Deus tem planos até a 10ª geração. Deus tem planos, queridos. Deus tem planos. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, teve a melhor educação na sua geração. Anos depois, ele viria a ser usado por Deus para ser instrumento de Deus na libertação do seu povo da escravidão. Anos depois, sabe, tem um processo. Muitas dificuldades vêm, muitas dificuldades aparecem. Parece que aquilo que você pensava não era o que pensava. Parece que aquilo que você achava, parece que não acha mais. As dúvidas vêm, mas creia no impossível. Creia no impossível. Creia, queridos. Moisés teve um relacionamento com Deus tão profundo, a ponto do Senhor falar com ele face a face. Aleluias. Êxodo 33, versículo 11 está falando isso. O relacionamento desse menino que estava fadado à morte. É uma história incrível, incrível. Um homem de Deus. E Deus fala para Miriam e fala para Arão. Com ele, Moisés, é assim, olha, é face a face. Com os outros é por sonhos e por revelação. Agora, com esse menino que estava fadado à morte, que foi colocado no cesto, mandado água abaixo, eu cuidei. Para esse momento de poder me revelar a ele e colocar no coração dele qual é o plano que eu tenho para ele e qual é o plano que eu tenho para o seu povo. É plano de paz. É plano de paz. Então, queridos, em tempos de tantas dificuldades, Joquebede estava lutando por sua família, por seu filho até o fim. Joquebede nos ensina que nos piores momentos não se desiste da família. Se aproprie dessa verdade. Nos piores momentos, não desista da sua família. Joquebede não desistiu. Ela não desistiu. Então, todos esses ensinamentos influenciou a vida de Moisés. A vida de Moisés foi influenciada pelo comportamento dessa mãe. A referência de Moisés foi a mãe dele. Abaixo de Deus, o que ele foi, o que ele tornou-se abaixo de Deus, foi pelos ensinamentos da sua mãe Joquebede. Você fica imaginando o dia em que Deus libertou o povo do Egito e essa mãe sai abraçada com seu filho, falando: cumpriu-se a palavra de Deus, que Ele usaria a sua vida para me tirar dessa escravidão, para tirar o seu pai, para tirar os seus irmãos dessa escravidão, para tirar o nosso povo da escravidão. Cumpriu-se hoje. Imagine a alegria, o júbilo dessa mãe.
Viram que valeu a pena ter lutado, ter acreditado no impossível, cobrindo seus filhos com orações e intercessões. É um preço, mãe, é um preço. Deus é com você, Deus é com a sua família, e Deus quer trabalhar junto com você. Deus deseja que você faça parte desse projeto. Os que são casadas e as que vão casar, em nome do Senhor Jesus. Podemos ver cada um desses ensinamentos na vida de Moisés. Tudo que você vê na vida de Moisés é resultado desses ensinamentos, transferido pela sua mãe para a vida dele. Então, uma pergunta: quais são os ensinamentos que temos transmitidos aos nossos filhos? Fica essa interrogação que você não pode responder agora, porque você tem que pensar, você tem que refletir. Meu Deus, que tipo de ensinamento eu estou transmitindo para os meus filhos? Estamos tendo aula de caráter e relacionamento aqui, que muito tem me impactado, e hoje nós falamos sobre relacionamento, e eu, baseado no tema, eu fiz uma pergunta para que pudéssemos discutir qual a influência, como a internet tem influenciado negativamente a sua família. Nós discorremos sobre esse assunto, como a internet tem influenciado negativamente na sua família. E domingo que vem, se Jesus não voltar no sábado à noite, queira que Deus que volte, né, estaremos aqui para continuar. Então fica esse questionamento: que tipo de ensinamento você tem transmitido para o seu filho? Ou você tem entregado o seu filho, queridos, às creches, às instituições escolares? Reflita sobre isso. Seu filho vai alcançar o sucesso, mas ele precisa de você, mãe, como gestora da sua vida. Compreenderam isso? Você tem que ser o GPS abaixo de Deus. Eles não têm maturidade intelectual para tomar decisões apropriadas. Eles acham que tem, mas não tem. Não tem maturidade. Moisés, para alcançar maturidade, passou 40 anos no deserto. 40 anos pastoreando cabras e ovelhas de noite e de dia no Monte Sinai. Foi ali que ele foi forjado. Não é assim como a lâmpada do Aladim, segundo a cultura pagã. Não é assim. Que os nossos ensinamentos sejam recheados, influenciados pela palavra de Deus. Que possamos educar os nossos filhos, queridos, no temor do Senhor. Fiquem de pé, por gentileza. Eu quero orar por vocês. Por vocês. Eu vou pedir para vocês cantarem quando tudo diz que não. E você, mãe, e você, pai, que foi tocado por essa palavra, não palavra do pastor Ari,